Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais. Dou início aos trabalhos dessa sessão. Peço à primeira secretária que faça a verificação do quórum regimental. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, boa noite. Estão presentes para esta sessão os vereadores Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigufi, Francisco Rossoni, Marcos Jandrei, Marili Bloemer, Maicon Ruela, Ney Adair, Paulo Borges Cardoso, Paulo Zaquete, Volmir Grondfeld Reis. Portanto, todos estão presentes. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Verificada a existência do quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Convido o vereador Eli Stefanello para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 118, versículo de 1 a 6. Felizes aqueles cuja vida é pura, e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero os seus preceitos e o procuram de todo o coração. E os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos, impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá firme os meus passos na observância de vossas leis. Não serei, então, confundido. Se fixar os olhos nos vossos mandamentos, eu vos louvarei com um reto coração. Uma vez instruído em vossos justos decretos, guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras? De todo o coração eu vos procuro, não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância de vossas ordens eu me alegro, muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos meditarei e considerarei vossos caminhos. Hei de deleitar-me em vossas leis. Jamais esquecerei vossas palavras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, senhor vereador. Prosseguindo, coloco em votação a ata da 7ª e a ata da 8ª sessão ordinária. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovada a ata da 7ª e a ata da 8ª sessão ordinária por unanimidade. Por favor, senhora primeira secretária, pode continuar com a leitura. Passamos agora para o expediente recebido. Ofício 008-2023, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Corbélia. Ao senhor presidente, vereador Emanuel Andrigo Uffi. O Conseg de Corbélia informa sobre os próximos passos para o andamento do trâmite da Delegacia Cidadã para sediar a 49ª DRP de Corbélia e pedir celeridade. Prezado senhor presidente e senhores vereadores, o presidente do Conseg Corbélia, no uso de suas atribuições, vem pelo presente informar sobre o andamento do protocolo sobre o pleito da construção da Delegacia Cidadã de Corbélia, efetuado junto ao município e à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Assim sendo, visando a continuidade das gestões junto ao município para a edição de lei autorizando a doação do imóvel ao Estado do Paraná, bem como posterior regularização cartorial da propriedade, conforme orientações contidas na informação número 0836/2022, emitida pelo Departamento de Patrimônio do Estado, DPE, as folhas 47 e 48.
visto e anotado para o registro neste setor. Considerando as tramitações anteriores neste setor, bem como o contido no despacho exarado pela delegacia titular da DRP de Corbélia, as folhas 69, sugerindo o lote urbano da quadra fiscal 0011, lote fiscal 0016, área útil de 3.396 metros quadrados, para a futura implantação de uma delegacia cidadã em Corbélia. Conforme já consta no planejamento estratégico do DPC, nesse sentido, não há nada a opor quanto à sugestão apresentada, uma vez que o lote reúne as características e elementos básicos para comportar a construção de uma delegacia cidadã. Nesse sentido, uma vez indicada a área, sugerimos que o presente expediente retorne à DRP de Corbélia, visando a continuidade das gestões junto ao município para a edição de lei autorizando a doação do imóvel ao Estado do Paraná, bem como posterior regularização cartorial da propriedade, conforme orientações contidas na Informação 836/2022, emitida pelo Departamento de Patrimônio do Estado. Recebido o presente despacho da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o CONSEG Corbélia, apresenta a Vossa Excelência para que sejam providenciados com a máxima celeridade, observando-se os trâmites cartorários necessários de serem providenciados pela administração municipal, bem como a apreciação e aprovação do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal pela Egrégia Câmara Municipal para conceder a necessária autorização legislativa nos termos da lei orgânica. Considerando a necessidade de certo tempo para a referida tramitação e contando com os costumeiros bons préstimos de Vossa Excelência, o CONSEG Corbélia encaminha as informações pelo presente e também para solicitar que Vossa Excelência determine aos setores competentes a celeridade na tramitação desta urgente demanda na segurança pública do município de Corbélia. Aproveitando para manifestar o agradecimento pelo importante apoio de Vossa Excelência, nos tem destinado com contribuições significativas e apoio ao setor de segurança pública de Corbélia, e certos de que nesta oportunidade importante demanda não será diferente, em nome do CONSEG Corbélia, apresentamos desde já nossos sinceros agradecimentos. Márcio Sérgio Marafon, presidente do CONSEG Corbélia, segundo biênio. Ofício 136 de 2023, Conselho da Comunidade, Câmara Municipal de Corbélia, pedido de locação de espaço. Excelentíssimo Senhor, o Conselho da Comunidade da Comarca de Corbélia, com base nas instruções normativas conjuntas 01/2014, 02/2014, da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná e Ministério Público do Estado do Paraná, tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento de programas e projetos voltados ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. Para este fim, formulou-se o projeto Atuação Violência Doméstica pelo Ministério Público de Corbélia e, em parceria com este Conselho da Comunidade e Poder Judiciário, embasado na Lei 10.340 de 2006, Lei de Prevenção à Violência Doméstica. Durante o projeto, serão recepcionados, além das equipes técnicas, os autores e familiares vítimas de violência doméstica. Desta forma, gostaríamos de solicitar o uso do espaço da Câmara para a realização de uma palestra no dia 14 de abril, sendo que o evento tem como estimativa de duração 4 horas, a partir das 8 horas da manhã. Sendo que tínhamos, para o momento, apresentamos a Vossa Excelência nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Michele de Matos Gonçalves Venâncio, presidente do Conselho da Comunidade Comarca de Corbélia. Essas são as correspondências recebidas para o dia de hoje. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Passamos agora para a leitura do dia, com a leitura do sumário das proposições que deram entrada nessa Casa de Leis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, a indicação número 22, de autoria dos vereadores Eli Stefanello e Francisco Rossoni Neto. Indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que seja instalado urgente o botão do pânico e patrulhamento escolar em todas as creches e escolas municipais e estaduais do município de Corbélia. Solicita expressamente a inclusão da
proposição na pauta da ordem do dia. Senhora primeira secretária, se não houver objeção, colocaremos na ordem do dia. Colocado na ordem do dia. Pode continuar, senhora primeira secretária. Indicação número 23, de autoria do vereador Emanuel Andrigo Uffi e Marili Scott Quibloêmio. Indicam ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que viabilize a segurança escolar e vigilância eletrônica em todas as unidades de ensino escolar e CMEIs do município de Corbélia e nos distritos. Indicação número 24, de 2023, de autoria da vereadora Marili Scott Quibloêmio. Indica ao Poder Executivo para que realize um estudo para implantar o cargo de arquiteto no quadro de servidores do município de Corbélia. Indicação número 25, de autoria do vereador Paulo José Borges Cardoso. Indica ao Poder Executivo que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal que autorize o REFIS, Programa de Refinanciamento de Dívidas no município de Corbélia. Indicação número 26, de autoria também do vereador Paulo José Borges Cardoso. Indica ao Poder Executivo que promova ações necessárias para subsidiar o transporte público para os moradores dos distritos que trabalham na sede município de Corbélia. Relembrando, senhores, então, indica o Poder Executivo que promova ações necessárias para subsidiar o transporte público para os moradores do distrito que trabalham na sede município de Corbélia. Alguma objeção quanto à ordem do dia, senhores? Então vamos pôr na ordem do dia. Pode continuar, senhora primeira secretária. Indicação número 27, de autoria do vereador Michael André Ruela. Indica ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que viabilize um estudo para fornecer repelentes nas unidades escolares e CMEIs no município de Corbélia. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Passamos agora para a ordem do dia. Peço para que faça as leituras das proposições incluídas na ordem do dia. Excelentíssimo senhor Giovanni Miguel Wolff Ranatuf. Requerimento número 10, 2023, de autoria do vereador Eli Stefanello e Claudino Dias de Lara. Requerem ao Poder Executivo informações referentes de como está o processo de alargamento das pontes das estradas rurais e das revitalizações das mesmas. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis, respeitosamente. Requerem, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que sejam fornecidas informações sobre como está o processo de alargamento das pontes das estradas rurais, quando vai ser realizado esses alargamentos, quando será realizado o processo de revitalização das mesmas e quais seriam as razões que estariam influenciando na demora de sua conclusão. Os vereadores justificam que adiante subscrevem que o presente requerimento tem por objetivo ter acesso às informações referentes de como andam o processo de alargamento das pontes das estradas rurais. Os munícipes que residem na Vila Rural procuraram os vereadores e questionaram sobre quando serão realizados esses alargamentos e revitalizações, pois a situação das pontes atualmente oferece risco de acidente, colocando em risco a vida da população. Portanto, para prestar os esclarecimentos à população daquela localidade, requerem saber quais seriam as razões que estariam influenciando na demora de sua conclusão, bem como para o conhecimento dos demais vereadores desta Casa de Leis, a fim de exercer a função de fiscalizar a etapa em que se encontra a obra pública. Vereadores Eli Stefanello e Claudino Dias de Lara. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco o requerimento número 10, 2023, em discussão, dando preferência aos autores da matéria. Senhor vereador Eli Stefanello. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras que se fazem presente e também os que nos acompanham através da televisão legislativa. Essa é uma situação difícil, porque já
desde o início do mandato, eu e o vereador Claudino visitemos aí algumas pontes, e há várias delas precárias. E os do alargamento é uma situação que já vem lá desde o outro mandato, já fiz indicações, e a dificuldade é bastante grande para a travessia com as plantadeiras e até as colheitadeiras. Tem umas delas aí que a colheitadeira tem muita dificuldade para fazer a travessia. E seria, pode-se dizer assim, muito fácil, tranquilamente, se quisesse aí fazer esses alargamentos, uns 5, 6 pontos no município, que o gasto seria pouco. E essas com situações precárias, arrumo novamente com outras tábuas, toras de eucaliptos, e sempre fica aí cada um ano e meio, novamente, a manutenção. Então, são gastos, e o problema não sai. Ele fica sempre na mesma situação, sempre a população reclamando com razão, os agricultores do nosso município, que tanto contribuem para o nosso desenvolvimento, e não parece que ele é uma cancrena. Quanto mais remédio coloca, ela volta de novo a abrir a ferida. Então, seria soluções tão fácil aí para ser resolvido, aos poucos, né? Alarga uma ponte, depois arruma outra e assim sucessivamente. Mas, infelizmente, estamos aí nesta cobrança, sempre cobrando, que o nosso papel aqui é cobrar para que tenha soluções, e as soluções não acontecem. Esperamos aí que tenhamos aí mais atenção aí dos nossos gestores, para que possamos ter resultados aí no alargamento dessas pontes, e as pontes também, fazendo de material, você sabe que você esquece, nós temos aí, esta ponte foi feita aí na linha Garibaldi Vasquinho, aí, material é outra história, é para sempre praticamente. Então, esperamos que tenhamos resultados, porque senão nós vamos ficar nessa novela, e essa novela não chega no último capítulo nunca. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão, dando preferência ao coautor da matéria, senhor Claudino Dias de Lara. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa que estão aqui nos auxiliando nesta noite, e os que nos acompanham hoje presencialmente. O Zezinho, seja bem-vindo, seu Nelson, Eliane, o Jair, pessoal que nos acompanha em suas casas, meu boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao vereador Eli Stefanello por ter me convidado para fazer parte desse requerimento. Sabemos que o nosso município é um município mais agrícola. Tem muitos plantadores de soja, milho, trigo, muitos agricultores, criadores de suíno, aves, produtores de leite, enfim. O nosso município, apesar de ser uma área não tão grande, mas a safra, não só no momento da safra, mas no plantio, é adubo que vem, é fertilizantes, enfim. O que os agricultores querem, quando eu me refiro a agricultor, eu me refiro de todo o tipo de agricultor, eles querem estradas boas e ponte. Bem falou o vereador Eli aqui, acho que no final, se eu não me engano, esse ano ainda, o finalzinho do ano, agora nós fomos visitar uma ponte nova, porém com defeito, né, vereador? Então a gente fica assim um pouquinho frustrado. Se demora para fazer, tem que fazer bem feito. Então, mas vamos aguardar o requerimento para a gente ver qual que é a posição do nosso executivo e até do secretário da secretaria daquela pasta, para nós ver o que eles nos dizem. No momento é isso aí, e obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados, os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Pode dar prosseguimento, senhora primeira secretária. Excelentíssimo senhor Giovanni Miguel Ranatuf, requerimento número 12/2023, de autoria dos vereadores Eli Stefanello, Francisco Rossoni Neto e Maicon André Ruela.
requerem ao Poder Executivo informações referentes à limpeza dos lotes baldios do município de Corbélia. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis, respeitosamente, requerem, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que sejam fornecidas informações sobre como é realizada a limpeza dos lotes baldios, de quanto tempo é realizada a limpeza, o que pode ser feito para realizar a limpeza regularmente? Justificativa. Os munícipes estão preocupados e procuraram os vereadores, solicitando providências junto ao Poder Executivo e questionando quanto à possibilidade da Prefeitura, através do setor competente, executar limpeza nos lotes. Vários munícipes enviam fotos e vídeos dos locais que apresentam mato muito alto, e a população tende a jogar entulhos e lixo nos locais, propiciando a criação de animais peçonhentos e ratos. Há muitos pneus velhos jogados que estão juntando água parada, favorecendo a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os proprietários não estão fazendo sua parte em deixar os lotes devidamente limpos. Portanto, o presente requerimento tem por objetivo esclarecer as dúvidas da população e dos demais vereadores. Vereadores Eli Stefanello, Francisco Rossoni Neto e Maicon André Ruela. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco em discussão, dando preferência aos autores da matéria, senhor vereador Eli Stefanello. Senhor presidente, demais vereadores, fiz uma vistoria aí na cidade. Então, quase todos os pontos da cidade nós encontramos. Aqui na Coimbra, ali nem se fala, ali é uma bacia amazônica, mais ou menos. É só, posso passar ali para vocês verem. Aí, Jardim das Flores, e assim vai. Acho que não tem nenhum aí que não fique com algum... Está certo, está chovendo fora da média, né? É bem rápido, mas precisamos ter aí a prevenção. Sabemos, a dengue está por aí, sabemos que as pessoas também acabam, como tem um mato, jogando pneus, sofás, diversos tipos de lixos, que é outra situação também lamentável, né, porque a população, em vez de ajudar, ainda acaba, muitas vezes, ainda complicando mais. Além da segurança, pessoas que fazem a travessia a pé e de bicicleta. E a reclamação é, você desceu do carro ali, já vem um morador, já vem outro, e quer solução. Então, por isso que esperamos aí ver qual que é o mutirão que vão fazer, né, a junção aí para solucionar essa situação. Hoje pode-se dizer já de calamidade no nosso município. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Senhor presidente, nossa vereadora, todos os vereadores presentes, muito boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo presencialmente e a quem nos assiste aí pelas redes sociais também. Muito boa noite a todos. É claro que nós sabemos perfeitamente como que é feita a limpeza. O que nós precisamos, e acho que o que o munícipe mais vem cobrando é quando vai ser feito, e esse cronograma precisa ser explícito, né? Nós precisamos apresentar esse cronograma. A gente veio aí, nos últimos 2 meses, pelo menos, ou até mais, de um período bastante chuvoso. Então, a vegetação se desenvolveu imensamente. Mas é claro que a população que é atingida aí por um lote um pouco menos cuidado com relação ao mato está crescendo, que está envolvido dentro do texto aqui do nosso requerimento, né, que fala desenvolvimento aí de pragas, ratos. Ele, quando é atingido, ele vai reclamar, e nós somos aí as pessoas indicadas a estar comunicando os nossos gestores. Então, o que a gente gostaria, dentro desse requerimento, é ter informações sobre este cronograma, que eu tenho certeza que há um cronograma, e nós somos aí também as pessoas que vão disseminar a informação. Então, para a gente seria bastante interessante que tivéssemos, se está pronto, né, esse material, ampla divulgação, para que as pessoas tenham uma expectativa e a perspectiva de que dia, que data, que semana vai ser feita essa limpeza aí.
Ainda mais agora que estamos também aí em campanha de combate à dengue, entre outros, né, vetores aí de doenças, a população fica um pouco mais preocupada também, né, com o mato e a possibilidade aí de a prefeitura, de repente, estar deixando um pouco de lado uma atividade e dando mais ênfase em outra. Mas, então, eu sempre sigo, eu acho que a maioria dos senhores e a senhora concordam comigo, que eu sempre sigo da ideia de que informar bem a população evita também a possibilidade de nós termos aí alguns problemas de especulação, não é? Obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Vamos, na sequência, senhora primeira secretária. Excelentíssimo senhor Giovanni Miguel Rolf Ranatuf. Requerimento número 13, de autoria do vereador Eli Stefanello Francisco Rossoni Neto. Requerem ao Poder Executivo informações referentes ao serviço de recolhimento de materiais recicláveis das comunidades rurais do município. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constantes no regimento interno desta Casa de Leis, respeitosamente, requerem, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que sejam fornecidas informações sobre o recolhimento de materiais recicláveis nas comunidades rurais e o que pode ser feito para realizar o recolhimento desses materiais. Os vereadores justificam que vários munícipes da Vila Rural o procuraram, informando que separam o lixo reciclável em suas casas, porém não têm um local específico para descarte e que estão cobrando e sugerem que seja instalada caçambas nas comunidades, pois há uma grande quantidade de materiais recicláveis que estão sendo produzidos, bem como a importância e a necessidade de se reciclar. Portanto, requer que sejam fornecidas as informações ora solicitadas sobre o recolhimento desses materiais. A reciclagem é importante tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. É uma ação continuada de coleta e processamento de resíduos que, de outra forma, seriam jogados como lixo, mas que podem ser reaproveitados e transformados em novos produtos. É importante que a comunidade participe da coleta seletiva e de toda a ação que contribua para uma melhor sustentabilidade. Vereadores Eli Stefanello e Francisco Rossoni Neto. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco em discussão, dando preferência aos autores da matéria, senhor vereador Eli Stefanello. Senhor presidente, demais vereadores, essa também é uma situação que não precisa ter um cronograma para nós saber explicar para a população o que acontece. Muitos falam que alguns locais é recolhido, outros falam que não é feito o serviço, aí outros falam que passou já 60 dias, não passou por lá. Então, para nós saber realmente, para repassar, porque a população cobra e nós ficamos aí de mãos amarradas, porque não sabemos a realidade que aí está acontecendo. E é da suma importância, porque esse é um trabalho que vem aí a contribuir com os nossos munícipes, a importância aí a favor do meio ambiente, e também, tendo aí esses dias que eles vão recolher, que eles passem realmente, isso vai ajudar aí bastante. Então, a população cobra e nós estamos aí, então, fazendo esse requerimento para ver realmente se está funcionando ou não, e quais os dias, e quem que faz esse trabalho, porque até o momento não estamos sabendo de nada. Um fala uma coisa, outro fala outra. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Permanece em discussão, dando preferência ao coautor da matéria, senhor vereador Francisco Rossoni Neto. É exatamente aquilo que o vereador Eli Stefanello falou, só colocando aí ênfase na questão que eu imagino que a maioria dos demais vereadores estão recebendo, que é semanalmente a gente tem alguém reclamando. Então, se há a população reclamando, e especialmente dizendo também que não sabem mais que dia, quais dias da semana, quais dias da quinzena ou do mês, então significa que esse cronograma não está sendo bem divulgado, ou se esqueceu do cronograma, da data,
pelo fato de que não é regular em alguns locais, principalmente. Então, assim, quando uma pessoa pede para que eu ajude, né, a lembrar o pessoal que faz a coleta, é claro que eu entro em contato com o setor que conversa com as pessoas, eu não vou entrar direto com os trabalhadores. Até mesmo porque quem faz a gestão do local não são os trabalhadores, e sim as pessoas que fazem a parte ali de gestão, ou seja, as lideranças ali do local. Mas a gente não tem assim um resultado efetivo. Seria interessante, mais uma vez, vou repetir, parece que foi o mesmo texto que eu copiei e colei do requerimento anterior. A gente fazer um cronograma e, quando não houver a possibilidade do cumprimento, tentar avisar. Eu sei que é difícil, né, de alguma forma, tentar ter um meio de comunicação. Uma vez até eu já sugeri, aqui, que foi a sugestão de um munícipe, que tivéssemos aí um aplicativo que fosse um meio de comunicação da população com a prefeitura. É um tanto quanto barato, se levar em consideração a eficácia, não é? Que pudesse disparar aí algumas informações. A Copel mesmo tem isso, né? Quando vai interromper o fornecimento de energia de algum local, eles mandam por SMS. Nesse caso ali poderia ser via WhatsApp, só uma opinião, para que as pessoas daquele determinado local que não vai ser feita a coleta não fiquem na expectativa de que tal semana vai passar, e enchem a frente da casa ali do lixo reciclável e não vem. Então, nós temos aí que fazer uma propaganda bonita de conscientização, de um momento em que se fala muito de um meio ambiente que precisa ser preservado, se fala bastante numa situação em que nós precisamos de o mínimo possível, não é? Utilizar o mínimo possível do meio ambiente, porque nós estamos vendo aí todo o problema do efeito estufa e, de repente, nós estamos aí pecando enquanto Estado, enquanto órgão público, não é? Então, a gente, não é, isso aqui não levem como uma questão de um puxão de orelha, é só falta de comunicação, na minha visão. Porque se as pessoas sabem que não vai passar, é diferente. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Vamos na sequência, senhora primeira secretária. Ao excelentíssimo prefeito municipal, requerimento número 14/2023, de autoria dos vereadores Eli Stefanello e Marcos Edson Jandrei. Requerem ao Poder Executivo informações referentes de como está o processo de aquisição de área contígua ao cemitério municipal de Corbélia. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis, respeitosamente, requerem, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que sejam fornecidas informações em regime de urgência sobre como está o processo de aquisição de área de terra, como está o planejamento da compra dessa área de terra, o que vão fazer para viabilizar a reforma, a ampliação e a reestruturação do cemitério municipal, qual o prazo para a obra ser concluída. Os vereadores que adiante subscrevem justificam que o presente requerimento tem por objetivo ter acesso às informações em regime de urgência, referentes de como andam o processo de aquisição da área contígua ao cemitério municipal de Corbélia. Eles informam que atualmente a situação está lamentável e indigna, pois não há mais espaço e que, para se sepultar os mortos, é preciso se movimentar em cima dos diversos túmulos. Uma situação de calamidade pública. O poder público municipal tem o dever de proporcionar condições dignas para as famílias que forem até o cemitério para fazer suas orações e para prestar homenagens aos seus entes queridos falecidos. Vereadores Eli Stefanello e Marcos Edson Jandrei.
Coloco em discussão, dando preferência aos autores da matéria. Senhor vereador Eli Stefanello. Senhor presidente, uma situação muito complicada, faz bastante tempo, não há uma solução, já não tem espaço lá no cemitério, já faz tempo, não é de hoje, mais de 2 ou 3 anos. Estivemos lá hoje juntamente com o vereador Marquinho novamente, e uma situação que está amarrado. Não há compra, não há venda, uma hora pode-se dizer que é o vendedor, muda o preço, aí não tem proposta do gestor. Uma situação lamentável, porque não há mais o que esperar. Lá não tem mais o que fazer, porque não se sabe mais o que fazer se uma pessoa vem a falecer, aonde vai enterrar. Fica amarrado a situação, e não passo informações do que realmente estão fazendo. Inclusive, marcamos lá com a promotora para sexta-feira, 10 horas da manhã, para ver algum parecer aí, o que há de ser feito, porque do jeito que está lá, não tem mais o que fazer. Convido os vereadores que façam uma visita, e hoje até comentando com o Paulo do Raio X, essas de gaveta, onde você pega um espaço pequeno aí, você coloca porque as gavetas de 8 gavetas, espaço de 50 metros aí, você coloca 120 sepultados. Então, há soluções, mas precisa ser colocado em prática. Do jeito que está lá, não tem mais o que fazer, a reclamação é de todos que passam lá, os munícipes, e não se toma uma providência. Então, já, como é que se diz, passou do limite e precisa ter uma decisão. Ou vai comprar esse pedaço de terra, ou vai comprar em outro lugar, vai ter que achar uma solução. Do jeito que está lá, não tem mais como ficar. É lamentável. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Senhor presidente, vereadora, demais vereadores aqui presentes, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, é uma questão que já vem se estendendo há muito tempo, e com o bloqueio da área municipal do antigo cemitério ali próximo ao trevo Santa Catarina, ficamos só na dependência do cemitério central, né, que foi adquirido pelo município há muito tempo, e hoje precisamos dessa demanda aí de uma nova área. Então, já é uma cobrança da população, do pessoal que está lá terceirizado pelo município, que atende lá, né? Então, eles estão preocupadíssimos, né, que não vê a hora dessa área ser ampliada, né? Então, o município, pelo que a gente tem informação, já fez alguns contatos com o proprietário da área próxima ali, né, que é a única área ali que é possível ampliar, né? Então, por desapropriação amigável, pelo jeito, não está dando certo. Então, eu acho que teria que ir pela desapropriação judicial, né? Que é mais morosa, mas eu acho que vai ter que ser por esse lado aí. Porque não tem mais espaço, né? Daqui um pouco vai ficar uma calamidade pública em relação a estar enterrando aí os entes queridos aí de todas as famílias de Corbélia, né? Então, já fizemos um contato com a promotora, vamos estar discutindo o assunto, trocando alguma ideia, ver o que é possível e o que via fórum ali pode ser auxiliado aí o Poder Executivo. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Vamos dar continuidade, senhora primeira secretária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Corbélia, indicação número 20, de autoria do vereador Claudino Dias de Lara. Indica ao chefe do Executivo Municipal
que determine ao setor competente para que viabilize a instalação de sinalização de endereçamento nas ruas do bairro Jardim Vera Lúcia. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, indica ao senhor prefeito para que determine junto ao órgão competente da administração municipal para que viabilize a instalação de sinalização de endereçamento nas ruas do bairro Jardim Vera Lúcia. Os vereadores dos loteamentos reclamam das dificuldades que as empresas têm para fazer entregas de mercadorias e serviços devido à inexistência da sinalização de endereçamento, o que impede a entrega de correspondências e de encomendas pelos correios. Farmácias, entregadores de mercadorias, como gás de cozinha, materiais de construção, móveis, serviços e até de pizzas e lanches. Esta ideia é de custo relativamente baixo em relação à produção e colocação de placas de metal pintadas, e principalmente se comparando com o benefício que vai levar para a população. Diante do exposto, pede o apoio aos colegas vereadores para aprovação em plenário e posterior encaminhamento ao chefe do Poder Executivo Municipal para as providências cabíveis junto ao setor competente. Vereador Claudino Dias de Lara. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco em discussão, passando a palavra para o autor da matéria, senhor vereador Claudino Dias de Lara. Ok. Essa indicação que a secretária acabou de ler, por si só diz tudo, né? O pessoal nos cobra, nos pede. Essa mesma indicação foi feita há mais de anos. Eu já pedi ela aqui nesta casa e não foi tomada providência nenhuma com relação a isso aí. E o pessoal que trabalha, principalmente aqueles que precisam do endereço, à noite principalmente, fica bem difícil, né? Porque já de dia já é difícil se localizar onde que não tem endereço. E à noite piorou ainda. Então, a gente pede assim, para o Executivo e que acione a secretaria responsável e veja da melhor maneira possível se tem condições de colocar essas placas de endereço lá para facilitar a vida das pessoas que moram lá, a vida dos entregadores, seja eles qual forem, a vida dos carteiros, a vida de toda a população que daquela rua precisa. Então, a gente fica ansioso, aguardando que seja tomada uma solução nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Senhor vereador Michael André Ruela. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Com grande respeito dessa indicação do vereador Claudino. Já faz 1 ano e 9 meses que eu fiz a mesma, só mudou ali o teatro dela, entendeu? E é uma vergonha Corbélia não ter o nome das ruas. Na verdade tem, né? Mas assim, em alguns lugares. Eu já me perdi ali no bairro Padovani. Esses dias eu fiquei rodando mais de 5 minutos. Liguei até para o vereador, né? Porque não tinha endereço, entendeu? E é simples, eu fiz a mesma indicação, mas sem placa de metal, né? A gente fez para pintar os postes de azul e colocar as indicações amarelas. Nós temos a mão de obra, nós temos os rapazes que pintam, que faz as faixas do trânsito, vamos pôr para trabalhar. Em Corbélia temos gráfica para mandar imprimir. Nós temos a mão de obra. Colocando no poste, tudo vai ficar alinhado. Não precisa ser uma placa. A cidade inteira está chorando que não tem as informativas certas para chegar nos local. No Jardim, Vila Nova Nazaré, o bairro que eu moro, que é o Lunardelli, que já está entre meio Vila Nova Nazaré, Vila Unida e o Violeta para o lado de cima. A gente não sabe onde que a gente está. Todo mundo acha que está num bairro só. Nem isso tem. É a cidade inteira que está sem placa. Tem algumas placas. Não vamos falar que não tem placa, porque tem, né? Só que está faltando as informativas corretas, né? Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Na sequência, senhora secretária.
Indicação número 21, de autoria do vereador Claudino Dias de Lara. Indica ao Executivo Municipal que gestione aos órgãos competentes da administração para que seja realizada a manutenção na cobertura e nas calhas da Praça Paraguai. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis. Indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal para que seja realizada a manutenção na cobertura e nas calhas da Praça Paraguai, para que a população possa utilizar do espaço mesmo em dias de chuva. O vereador justifica que, devido à falta de manutenção na cobertura, muitas goteiras surgem nessa localidade. Além disso, as calhas não estão conseguindo fazer o escoamento necessário das águas, devido a um provável entupimento. A fim de proporcionar melhorias na Praça Paraguai, sugiro que essas medidas possam ser realizadas com urgência, com a finalidade de melhorar a qualidade do local que é utilizado para a prática esportiva. Portanto, pede para que a presente indicação seja atendida. Vereador Claudino Dias de Lara. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco em discussão, dando preferencial ao autor da matéria, senhor vereador Claudino Dias de Lara. Obrigado, senhor presidente. Praça Paraguai, um lugar bom, onde se pratica esporte, um lugar centralizado da nossa cidade. Hoje mesmo, vindo aqui na sessão da Câmara, eu passei a pé, às 18 horas. Lá nós temos um campinho de futebol de areia, onde as mulheres estavam se preparando para praticar esporte. Lá nós temos uma pista de skate, estava cheio de meninos e meninas praticando aquilo, e também uma professora dentro da quadra, treinando os alunos, as alunas. E ainda comentei com ela, porque percebi, mostrei, falei, que ainda estava escorrendo bastante água naqueles tubos que fica. Então, a chuva, quando que choveu 2, 3 dias atrás, e hoje, se você passar lá, você vai perceber, senhores, que a calha provavelmente está entupida. Eu não sou expert no assunto, mas a calha está entupida. Em 2022, numa manhã chuvosa, eu estava vindo para a Câmara dos Vereadores trabalhar, 8 horas, chuva, com guarda-chuva. Fui na quadra, fiz um vídeo segurando o guarda-chuva, não postei na rede social, conversei com as pessoas responsáveis pela manutenção daquele local, né? Falei, vamos resolver o problema conversando. Já se passou mais de um ano. Esses dias atrás, saí para fazer uma caminhada, que a gente gosta de caminhar, jogar um futebol, sempre quando possível. Me deparei com uma chuva, sábado, para as 3 horas, e tinha bastante gente com os filhos jogando o futebol lá. Não pude deixar de fazer um vídeo. Tive que fazer um novo vídeo. Esse eu postei em rede social, onde recebi bastante críticas. Quando a gente coloca um vídeo, a gente tem que esperar para receber críticas, sim, não para receber elogios. Mas de pessoas de dentro da Secretaria de Esporte desinformadas, mas que bom, né? Não tem problema não. Mas era só para dizer que eu já fiz vídeo, já recorri a esse problema ao Executivo, à própria Secretaria, e nada se resolveu. Na ocasião, neste sábado, à tarde, chuvoso, o vereador, posso usar seu nome, vereador? O vereador Nene passou por lá também e viu a quantidade de água que estava entrando dentro daquela quadra. O problema não é resolvido, o problema é, como é que eu posso dizer, não é solucionado, é feito um outro problema. Então, a água cai toda no piso, do piso ela escorre na quadra, e daí foi feito uns buracos para adentrar na quadra, porque senão acaba estourando. Mas, enfim, senhores, senhor prefeito, senhor secretário, a gente está aqui para trabalhar junto, para se ajudar, conversando que a gente se entende. A população hoje de Corbélia é muito inteligente, é esperto.
eles sabem do que a gente está falando, eles sabem o que está acontecendo não só na Praça Paraguai, como assim qualquer outra, seja campinho de futebol, seja no ginásio, seja onde for, eles sabem, eles conhecem a nossa cidade é pequena, então todos conhecem, e conhecem do que eu estou falando. Então, para finalizar a conversa, o que eu quero dizer? Lá é um local de esporte, muita gente, pessoas que gostam de praticar. Eu acho que o município tem dinheiro para reformar aquilo lá. Dia que um dia tem uns jogos estudantis, jogos abertos, eu acho que seria uma vergonha grande se tivesse cheios de alunos praticando esporte e desse uma chuva e tivesse que interromper naquele momento. Fica a dica, senhores, responsável, né? Estamos aí para se ajudar, para trabalhar junto, para cobrar e para fazer o nosso município andar. Ok, obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Maicon André Ruela. Meus parabéns, Claudino, pela sua indicação. Vou falar pela ordem aqui, né? Eu vou falar do mesmo assunto, mas assim, que o executivo, que tem um pouco mais de sensibilidade, começando ali pela Praça Paraguai, né? Eu sei que é livre, e a gente também sabe que quando está chovendo bastante, até na casa da gente, né? Começa a vazar devido a muita chuva, mas tem coisas assim que está ali estampado que tem que arrumar. Começando pelas escolas, porque eu fiz visita o ano passado nas escolas, aquilo sim é uma vergonha. Saía pelas calhas, tipo cachoeira, pior que as cataratas do Iguaçu. Parece que é brincadeira, mas eu tenho o vídeo relatado tudo, né? Então vamos começar com carinho, fazendo limpeza pelas calhas, fazendo manutenção nas escolas, porque o Poder Executivo tem os funcionários, tem as licitações ganhas para esse serviço, para esse tipo de atendimento à população, porque nada é de graça, isso daí já está pago, falta um pouco mais de carinho e abraçar essa causa, porque senão daqui a uns dias as crianças não vão conseguir mais entrar nas salas de aulas, porque os telhados vão começar a demolir, e cai mesmo. Daí o risco vai ser um pouco pior, que vai dar acidente, vão ter que indenizar essas crianças, vão ter que fazer tudo o que tem que fazer dentro da lei. Então, fica aí o pessoal da limpeza de calhas, manutenções dessas chuvas aí, que pega esses tipos de requerimento. Isso nós nem deveria estar falando, né? Que é o básico desses órgãos responsáveis estar fazendo essas manutenções. Então, acata essa indicação, começando pelo do Claudino, e atende o pedido desses 11 vereadores, não só dele, mas nós 11, porque é uma indicação de grande importância, não é nem uma gracinha, né, que a gente está falando aqui, é tudo verdade, e é só eles começarem a fazer visita nos dias de chuva. A gente entende que quando chove muito, realmente pode vazar um pouco de água, mas essas situações, elas já passaram do limite, né? Então, que vocês façam uma visita nesses órgãos públicos. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Na sequência, a senhora primeira secretária. Indicação 22/2023, de autoria do vereador Eli Stefanello Francisco Rossoni Neto. Indicam ao Poder Executivo que determine ao setor competente para que seja instalado urgente o botão do pânico e patrulhamento escolar em todas as creches e escolas municipais e estaduais do município de Corbélia. Solicita expressamente a inclusão da proposição na pauta da ordem do dia. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constantes no regimento interno desta Casa de Leis indicam, nos termos do artigo 174 do regimento interno, indicam ao senhor prefeito que determine ao setor competente para que seja instalado urgente o botão do pânico e patrulhamento escolar em todas as creches e escolas municipais e estaduais do município de Corbélia. Devido aos últimos acontecimentos do nosso país, indicam que seja instalado urgente o botão do pânico e patrulhamento escolar nas creches e escolas municipais e estaduais,
visando garantir a vida e a segurança das crianças, professores e funcionários. Esse dispositivo tecnológico permite que as forças de segurança cheguem rapidamente no caso de qualquer suspeita. A ideia é a implantação de um sistema com ligação direta à central da Polícia Militar do município. Os professores ou responsáveis pelas escolas poderão acionar o botão em casos de emergência e a polícia é acionada sem a necessidade de abrir um chamado via telefone, considerando não apenas o tempo da ligação telefônica, mas a possibilidade de acionar a polícia sem chamar a atenção. Já com o patrulhamento escolar, tem por objetivo realizar rondas constantes da Polícia Militar nas creches e escolas de ensino. Por esta razão, bem como para garantir a segurança de todos, pede para que a presente indicação seja atendida. Vereadores Eli Stefanello e Francisco Rossoni Neto. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Colocamos em discussão, dando preferência aos autores da matéria. Senhor vereador Eli Stefanello. Senhor presidente, demais pessoas que nos acompanham, essa é uma situação que já vem há bastante tempo, inclusive há 12 anos atrás, o vereador Nelsinho Padovani, hoje deputado federal, já fez um projeto de lei em Cascavel nessa situação aí. Sabemos que é melindroso, porque nunca sabe o momento que essas pessoas vão agir, mas a importância de termos aí essa prevenção, aonde vai ajudar e muito, em qualquer situação de suspeita, já fazer essa ação. E o patrulhamento também inibe aí essas pessoas. E sabemos que isso começa a virar moda, isso já aconteceu em vários municípios do Paraná, do Brasil também, e a nossa preocupação com essas crianças que são indefesas. Então, se nós tivermos aí essa prevenção, vai ajudar muito a não acontecer novamente, porque é importante essa soma aí junto à polícia e também essa ação imediata para que a polícia possa agir com o suspeito. Tendo essas ações, mesmo que for só uma suspeita, mas sabem que vai ter essa ação. Então, isso vai dar também maior confiabilidade aos professores, aos pais, dessa situação que sabemos que pode ocorrer devido a pessoas desequilibradas, pessoas aí que nem sei o que estão fazendo, porque são ações que não conseguimos entender como seres humanos, porque pessoas totalmente inocentes. Então, fazer aí a nossa parte, nesta contribuição destas prevenções. Ouvi também lá em Santa Catarina, tem até a porta essa igual do banco, para você poder adentrar a escola. Também é uma medida muito importante. Então, quanto mais nós tivermos essas prevenções para ajudar combater esses marginais aí que tomam essas atitudes inexplicáveis. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão, dando preferência ao coautor da matéria, senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço aí pela gentileza do vereador Eli Stefanello, que me convidou para fazermos parte dessa indicação. Só peço licença aos senhores para eu colocar aqui um pequeno texto que eu coloquei, que eu pesquisei, para que nós tenhamos uma noção da proporção do pânico que alguns pais, algumas famílias estão sentindo. Segundo o site Poder 360, 5 ataques entre 2022 e 2023. Se considerarmos a partir de 2011, foram 11 atentados em unidades de ensino no Brasil. O mais fatal, com 12 mortes, foi o massacre de Realengo, que ficou bastante famoso mundialmente. E em 5 de abril de 2023, uma creche em Santa Catarina, 4 crianças morreram. Um mês após, um adolescente de 13 anos matou uma professora,
a facadas em uma sala, em uma escola estadual em São Paulo. Então, assim, a gente sabe o porquê essas famílias estão preocupadas. Hoje, pela tarde, eu estava sentado, finalzinho da tarde, um pouco antes de vir para a Câmara, estava lendo algumas mensagens do WhatsApp. Uma mãe pediu para que eu tomasse, buscasse alguma providência, mesmo sabendo da limitação que o vereador tem, enquanto, na prática, tomar alguma providência. Ela sabe que a gente só pode recorrer ao Executivo. Aí eu lembro que eu comentei com ela que, em 10 de maio, eu protocolei uma indicação aqui, 10 de maio de 2021, que falava, e eu até agradeço, não quero antecipar a indicação de vocês, mas a indicação falava de um vigia nos CMEs e nas escolas. Então, não vou falar muito sobre isso para que nós possamos discutir em outro momento. Falava sobre isso. E lá nós tínhamos números menores do que esses que nós temos hoje. Não significa que eu estava adivinhando alguma coisa, mas significa que é muito pertinente nós começarmos a discutir mais sobre essa questão de segurança nas escolas. O bandido, esses desgraçados que estão avassalando essas famílias, eles têm o fator surpresa. Nós, o indivíduo de bem, o cidadão bem intencionado, ele nunca está completamente preparado para isso. Então, o que nós pudermos fazer, eu acho que nós temos que fazer. E começa pelos nossos gestores. Como essa indicação aqui, algum mecanismo, algum dispositivo que tenhamos uma conexão direta com patrulha, com policiamento, os vigias que possam ter nas escolas para que possamos entender quem está entrando, com que frequência está entrando, se é uma pessoa diferente daquelas que corriqueiramente estão entrando, que se identifique. Não é uma questão de generalizar, aí virar uma paranoia, disseminar um medo. Não. É assustador. Basta você observar o depoimento de qualquer um que perdeu um filho, ou no caso daquela professora que ficou, mesmo após a aposentadoria, trabalhando, e teve a vida ceifada por um indivíduo de 13 anos. E aí? Nós não podemos fazer o quebra-mola depois que uma pessoa é atropelada. A gente tem que fazer o quebra-mola de forma preventiva, o redutor de velocidades. Nós não devemos esperar acontecer em Cascavel, Nova Aurora, Iguatu, Anaí, ou até mesmo aqui em Corbélia, um atentado. A gente quer que nunca aconteça. E termos qualquer mecanismo, esses vigias, qualquer mecanismo que seja de segurança nas escolas, nos colégios, não é um gasto, é um investimento. Qualquer segurança que nós tenhamos é um alívio para que as pessoas, os pais, consigam trabalhar. Ok? Então, esse é o nosso entendimento com relação a isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que estão presentes nessa casa hoje, pessoal de casa. É uma indicação, sem dúvida nenhuma, extremamente necessária. A gente acompanhou aí, a gente acompanha com muita frequência essas questões que acontecem, e não só no Brasil, mas fora também. E a gente percebe que não tem como prever esse tipo de ação, infelizmente. São pessoas que muitas vezes não aparentam nenhum distúrbio, mas tem um distúrbio muito, muito grande para fazer, para agir dessa forma. São pessoas que não têm suas capacidades mentais normais. E qualquer tipo de ação que possa inibir ou dificultar esse tipo de ação é bem-vinda. Nunca vai ser totalmente seguro, infelizmente. Infelizmente, a gente gostaria, sim, que houvesse uma forma de blindar, principalmente as crianças. Os adultos ainda, nem sempre com maior dificuldade, mas ainda tem alguma forma, alguma
possibilidade de defesa. As crianças não. Ou até a Ana me permita falar aqui, a Ana fez uma postagem essa semana que passou, de uma criança dentro de uma redoma de vidro, né? Que bom que se a gente pudesse colocar todas as crianças ali dentro e blindá-las para que nada de mal chegasse até elas. Mas, infelizmente, é impossível ter uma segurança 100%. Sempre vai haver uma possibilidade de acontecer alguma coisa. Mas, tudo que for feito para dificultar, eu acho que é extremamente importante. E eu parabenizo os senhores aí pela indicação. Eu acredito que todos os vereadores devem ter recebido aí, nesse final de semana, no final de semana e no começo de semana, enfim, algum tipo de pedido, né? E a gente acaba ficando de mãos amarradas, como falou o professor Chico, por questão de não ter a possibilidade de ação. Mas o que for possível fazer tem que ser feito. E eu volto aqui, inclusive, numa indicação ou requerimento, salvo engano, que o vereador Claudino fez há pouco tempo aí, com relação às câmeras de segurança, que é mais um instrumento, é mais não muito, mas também pode ajudar muito nesse sentido. Eu não sei a quantas andam, não sei se já veio essa resposta, porque, às vezes, as pessoas falam das câmeras de segurança, todo mundo pensa nas câmeras que estão nas ruas, que estão vigiando as ruas. Aí o município tem um projeto, um programa, enfim, adquiriu muitas câmeras há um tempo atrás aí, e essas câmeras eram para ser instaladas em todas as escolas, CMEIs, nos órgãos públicos, né? Câmeras de vigilância do patrimônio público, que eu acho que são até interligadas aí no mesmo sistema, mas é um outro instrumento que pode ajudar, pode colaborar sim, porque se tiver uma vigilância maior, é possível até se antecipar ao fato, né? Se porventura for possível visualizar um indivíduo adentrando, por exemplo, dentro do pátio de uma escola, através da câmera, é possível, de repente, disparar um alarme, alguma coisa, para afugentá-lo. Então, é importante que essas câmeras estejam funcionando. Eu até convido, eu gostaria, esses dias eu já fiz isso, esses dias não, o ano passado, na verdade. Mas amanhã eu me proponho, se tiver algum vereador que queira participar disso, a gente fazer uma visita em todas as escolas e os órgãos públicos aí do município, para ver a quantas andam o funcionamento dessas câmeras, principalmente nas escolas e nos CMEs também, porque é extremamente importante que isso esteja funcionando, que é mais um instrumento, não vai inibir, não vai resolver, não vai, mas é mais um instrumento que pode ajudar a dificultar aí algum tipo de ação nesse sentido. Então, parabéns aos senhores pela indicação, sou totalmente favorável, e amanhã eu estarei indo, sim, nos estabelecimentos de ensino aí, para verificar como está o funcionamento dessas câmeras, que já deve estar funcionando, sim, há muito tempo, foi pago caro, e já tem um tempo razoável que deveriam, pelo menos, ter sido instaladas. Obrigado, senhores. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Maicon André Ruela. Complementando ali o Paulo, né, parabéns ao Emanuel, à vereadora Marili pela indicação, de grande importância, né? Enfim, então vamos trocar, né? Do Francisco Rossoni e do Eli Stefanello, mas o pessoal entendeu, né? Complementando a conversa do vereador Paulo, hoje recebi uma ligação, tenho até os textos aqui, realmente as câmaras dentro do município, das escolas, tem mesmo, só que elas não estão funcionando. Fiquei bem triste, assim, sabe? Teve uma fatalidade de um colégio, que eu não vou citar o nome, ele, na verdade, nem muro tem. A diretora está preocupada, começando por aí, né? Que está lá uma tragédia. E teve um conflito nessa escola, e agora a escola precisa das provas. Aonde que estão as câmaras? Aonde que estão os vídeos? Realmente existe, mas aonde, de volta, está a manutenção? Tudo aqui em Corbélia tem, mas não temos a mão de obra.
a gente fica triste, né? Mas agora, com essa tragédia das crianças aí, eu acho que tudo vai se encaixar, basta nós querer, porque vai ter projetos, vai ter recursos muito bons para isso, só que nós vamos ter que se unir e vamos ter que trazer e vai ter que acontecer, porque não adianta depois estar morta as crianças ou nós mesmos, qualquer lugar tem que ter segurança, né? E depois da tragédia não adianta, então nós vamos ter que se unir e vamos ter que fazer nosso papel de vereadores, igual o Paulo do Raio X falou ali, fazer a fiscalização, porque muitas vezes nós somos culpados, porque nós temos o dever de ir, ver e fiscalizar, porque essa é a nossa obrigação, né? Porque depois do leite derramado não vai funcionar mais. Então, é de grande importância essa indicação, parabéns para os autores e vamos se unir, né, e vamos atrás o que devemos fazer. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão, o senhor vereador Claudino Dias de Lara. Primeiramente, parabenizar os dois autores aí dessa indicação, o Eli Stefanello e o professor Chico. Chico fala com propriedade, sendo professor, conhece todos os riscos, né, de uma escola. O Brasil chora, mas quem chora mais ainda são os pais que perderam seus filhos. E eu eu tenho certeza absoluta que todo político, quando pensar em ser político, ele tem que pensar primeiramente na educação, no social, na saúde. Mas hoje nós estamos falando diretamente da educação do nosso município, com relação a essa tragédia que aconteceu. Essa indicação, esses fatores aí, do botão de pânico, de câmeras, quanto mais nós tivermos para ser protegido, os nossos professores, as nossas crianças, melhor. Mas eu vou mais além. Eu acho que o governo estadual, o governo federal, o próprio município, nós temos que se unir. Nós temos que ter, professor e Eli Stefanello, nós temos que ter material humano. Nós temos que ter policial. É chato dizer ter policial dentro de uma escola. E policial armado. Pessoas preparadas, pessoas concursadas. Temos que investir. Além do pai de família, ou da mãe da família, que está trabalhando lá, fazendo a segurança da escola, dos professores, também é uma renda. Então, nós temos que investir em material humano. Uma câmera ajuda, tenho certeza que ajuda, mas não, muitas vezes não inibe aquele malandro, aquele criminoso, aquele bandido, aquele delinquente. Mas se tiver um policial, 2 policiais, ali, o cara, uma pessoa que vai lá para praticar o vandalismo, para fazer o que fez, tem que ser punido, para não dizer coisa pior, né? Então, é isso aí. Parabéns pela indicação de vocês e fica a dica aos governos. Vamos investir em material humano. Chega de blá, 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 blá. Chega. Vamos investir em material humano. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Ney Adair Paus. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos aqui presentes e os que nos acompanham através da TV Câmara, meu boa noite a todos. É claro que a Câmara ajuda. É claro que precisa gente armado dentro das escolas, Claudino. Mas eu acho que o que tem que acontecer no país, embora o pessoal do L trabalhar para que a população não ande armada, a população do bem, eu acho que tem que armar mais ainda. Eu fiz teste psicológico, eu fiz teste de tiro, minha propriedade hoje está imunizada. Eu tenho segurança dentro da minha casa. Vagabundo chega lá com arma branca, essa cacaiada, esses povos que anda com faca na cinta e anda praticando assalto, encostando faca no pescoço de um, de outro, matando criança. Se acertar, vai na casa de um produtor rural, que tem tudo o procedimento legal, ele tomba. Eu acho que o professor tem que fazer o teste psicológico, o teste de tiro, e no período que ele está dentro da escola,
ele tem que estar armado. Que na hora que o cidadão chegar com uma arma branca, um vagabundo desse que fez o que fez lá em Santa Catarina, ele tem que ser abatido. Porque não adianta chamar a polícia e prender ele. A polícia prende, a justiça solta. Infelizmente, a nossa justiça é muito falha no nosso país. Sempre tem aqueles advogadinhos que vão lá e vão soltar esse bandido, vão acusar, alegar isso, alegar aquilo, uma coisa, outra, que ele tem problema psicológico, que ele tem uma coisa, tem outra. Eu desafio um cara dele entrar num cara que tem uma quadrada na cinta, um 38, se ele entra com a arma branca, mas numa criança ele vai. Por quê? Porque ele é vagabundo, porque ele é covarde. Ele não entra no cara que está armado. Ele vai tomar tiro, ele sabe. Agora, num colégio, numa escola, numa creche, ou até dentro de uma igreja, ele entra com a faca, com a arma branca e ataca todo mundo. Faz aquele terror. Por que um cara desse, um vadio, não vai num banco com a arma branca e tenta entrar lá dentro do banco e fazer um assalto? Então não tem que estar jogando mole, não tem que estar jogando macio, não tem que estar palpando vadio. Não tem que estar palpando bandido. Bandido bom é bandido morto, no balaço, e não bandido na cadeia, porque daí nós vamos ter que tratar ele. Aí, esse bandido, amanhã depois, a família dele vai ter o direito de ser tratada por nós, não é pelo governo, é nós que vamos tratar a família dele. E é a família que teve a criança assassinada. Essa família vai se recuperar? Então, tem que rever a lei, tem que rever muita coisa no país, e dentro da escola, dentro de um colégio, dentro de uma creche, dentro de um CMEI, o que for, o professor ou a professora que estiver lá dentro tem que andar armado. Muito obrigado, senhor vereador. Inclusive, só para fazer um adendo à fala do senhor, salvo engano, esse indivíduo, né, se é que dá para chamar de indivíduo, é um monstro, né? Monstro seria talvez a palavra mais correta. Eu acho que ele tinha 4 ou 5 passagens pela polícia. Várias. Várias passagens. Então, demonstra mais uma vez que a lei ela deve ser revista. Continua em discussão. Senhor vereador Nene. Senhor presidente, em nome dos vereadores, pessoas que estão nessa casa, meu boa noite a todos. Eu ia deixar para me pronunciar na tribuna, mas quero então aqui dizer que parabenizar os vereadores que fizeram a indicação 22, ali, Stefanelli e o professor Chico, numa questão tão simples que é um botão do pânico, onde poderá ali derrubar a questão que o professor Chico falou aqui, do bandido ter o fator surpresa. Saber que também lá dentro há também um fator surpresa, onde a população, onde as autoridades terão condições de prever, de ver o que está acontecendo e tomar uma atitude mais rápida, onde poderá salvar muitas vidas. Acredito que terá bons olhos da nossa administração e poderá implantar isso em todas as escolas do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Prosseguimos, senhora primeira secretária. Vamos para a última indicação. Indicação número 26, de autoria do vereador Paulo José Borges Cardoso. Indica ao Poder Executivo que promova ações necessárias para subsidiar o transporte público para os moradores dos distritos que trabalham na sede do município de Corbélia. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis indica: nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito que promova as ações necessárias para a implantação do sistema de subsídio ao transporte público de moradores dos distritos que trabalham na sede do município. O vereador justifica que os trabalhadores que moram nos distritos e trabalham na sede do município têm tido dificuldades em relação ao transporte, pois não há ofertas de transporte, e as poucas que existem são muito onerosas para os trabalhadores, e os horários são incompatíveis. E, considerando a precariedade de oportunidade de emprego nos distritos, é imperioso que se busque a forma legal e adequada de subsidiar o transporte destes moradores, pois é do interesse da administração que toda a sua população dê continuidade a seus empregos, que, além de economia local, melhora e aperfeiçoa a vida em coletividade e ainda evita que os cidadãos fiquem sem empregos. Vereador
Paulo José Borges Cardoso. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Eu coloco a indicação em discussão, dando preferência ao autor da matéria, senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Bom, senhores, talvez vocês possam achar que é uma matéria que não teria urgência para pedir para pôr na ordem do dia, mas tem a vereadora Marili, sabe disso também, o quanto está difícil aquela situação. Até conversei com ela agora há pouco, porque na minha concepção havia já uma indicação dela do passado e realmente existia. Mas ela mesma falou, segue em frente aí, porque é importante a gente fortalecer esse pedido. Os distritos, principalmente Ouro Verde, está tendo dificuldade há muito tempo isso. Às vezes vem com o transporte do município, às vezes não vem. Existia carona no ônibus da escola, foi proibido. Tinha um carro da saúde que podia trazer, não pode mais. E ultimamente, agora, nos últimos dias, essa situação se agravou. E tem muita gente com essa dificuldade. O que eu estou pedindo aqui é que o município avalie a possibilidade de um subsídio, de fazer um cadastro daquelas pessoas que trabalham aqui na sede do município, que não recebem vale transporte. Inclusive, nós temos pessoas que são diaristas, né, que vêm para Corbélia para trabalhar fazendo diárias. E essas pessoas não recebem vale transporte, não tem como elas continuar trabalhando se elas tiverem que pagar um valor que acaba sendo oneroso no final do mês, se não tiver algum tipo de ajuda. Seja uma forma que o município de subsidiar diretamente com a empresa de transporte, para ficar mais barato para todo mundo, ou subsidiar dessas pessoas especificamente que trabalham. Inclusive, tem servidores do município que têm dificuldade para vir, e o município não fornece vale transporte, a gente sabe disso. Então, o ideal seria o município fazer um cadastro das pessoas que moram nos distritos, que trabalham em Corbélia, que têm essa dificuldade para avaliar. Eu acredito que não vai ser um valor tão elevado assim, que vá criar dificuldade para o município. E nós estamos pensando, além da questão social, na questão econômica. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico pode analisar isso, pode fazer um trabalho em cima disso, tem pessoas capacitadas para isso, para que resolva esse problema definitivamente nos distritos, né? Porque tá bem complicado e a gente tem que olhar para essas pessoas que têm essa dificuldade. Daqui a pouco estão lá desempregadas, porque não adianta vir para Corbélia e ter que deixar todo o dinheiro que eles ganham no transporte. Vem para cá, muitas vezes tem que pagar almoço, acaba dificultando muito. Então, eu gostaria que o Poder Executivo analisasse, fizesse um estudo nesse sentido, o mais rápido possível, para resolver a situação das pessoas desses dois distritos aí. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Senhora vereadora Marili Sklotic-Bloemer. Senhor presidente, demais vereadores, que bom, Paulo, que você trouxe à tona mais uma vez ao público esse assunto aí do transporte dos distritos. Com certeza é uma dificuldade enorme que as pessoas estão enfrentando para vir trabalhar para Corbélia ou até mesmo para Penha. Eu não tenho deixado assim esse assunto parado, né? Há poucos dias eles tinham um transporte que vinha de manhã e voltava à tarde, e agora acho que já faz uns 15 dias que fui informada de que o ônibus está com problemas mecânicos e não tem como ir buscar o pessoal. Já estive conversando com o executivo, inclusive com o jurídico junto. O prefeito me apresentou uma proposta interessante para resolver e ajudar o pessoal nessa questão, mas está parado lá, né? A ideia foi boa, mas não seguiu adiante. A gente tem o transporte aí intermunicipal, que sai de Anaí, vem de manhã e volta próximo ao meio-dia, e depois à tarde de novo. Mas, como você bem disse, nem sempre dá certo o horário. Na semana passada, mesmo, uma menina que tinha conseguido, ela faz biomedicina, tinha conseguido um estágio aqui na sede do município, teve que abandonar o estágio porque não deu certo no transporte. Há alguns impedimentos legais, né, para que não se use o transporte escolar, nem o transporte da saúde, e isso cada vez dificulta mais. Com certeza, se for vir aí pagando passagem ida e volta, no mínimo, vai gastar um pouco mais de R$300 por mês. Então, fica oneroso demais para esse pessoal. Então,
aproveito aí na sua indicação para reforçar também o pedido que o Executivo estude aí com carinho essa situação do transporte para os trabalhadores no distrito aí de Ouro Verde e da Penha. Obrigada. Muito obrigado, senhora vereadora. Continua a discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Concluídas as matérias da ordem do dia, os vereadores que pretendem fazer as suas manifestações pessoais já podem se inscrever na tribuna. Convido o vereador Claudino Dias de Lara para fazer uso da tribuna. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje eu quero falar um pouco com relação ao mosquito Aedes aegypti, da dengue. Senhor presidente, na última segunda-feira, nós aqui recebemos um convite para estar presente em uma reunião na Secretaria de Saúde, onde esse convite foi interessado somente ao presidente da Câmara, devido ao local onde a reunião para falar, esclarecer sobre tais coisas eram pequena. Como o presidente não estava aí, eu fiz a honraria, né, e fui até esta unidade lá, até este local para participar desta reunião. Infelizmente, a gente fica bastante triste, porque foi feito convite para todos os secretários, de toda a secretaria. E naquele dia, né, dia 4, terça-feira, estava presente. Vou citar o nome, porque eu acho assim que o prefeito deveria ter convocado este pessoal para participar dessa reunião, dessa palestra, desta aula, porque quem palestrou, quem falou foi o Augusto Lubinoff, juntamente com a Daiane Palarini, que para mim foi uma aula de conhecimento. Nessa reunião estavam presentes a secretária Silvia, da Educação, a secretária Raquel, do Social, o cabo da Defesa Civil, o Favim, juntamente com mais um componente lá, que eu não lembro o nome, o Patoré, conhecido Patoré, que mora na Vila Unida, hoje ele faz parte do Conselho da Saúde, Viviane Elgai. E eu, somente nós, para tratar um assunto tão importante que é em relação à dengue do nosso município. Como eu já falei, e volto a frisar, eu aprendi muito nesse dia, e com certeza vamos aprender cada vez mais, porque o Augusto, ele não palestrou, ele deu uma aula de conhecimento, e como o mosquito está se modificando, está se modernizando cada vez mais, é de suma importância que todos os corbelienses tomem consciência e ciência da gravidade deste mosquito. Amanhã, dia 11, e depois de amanhã, dia 12, até vou fazer um convite para os vereadores, senhores vereadores. Amanhã vai ser feita uma força-tarefa em conjunto com vários municípios. Eles estão trabalhando desta maneira agora. Então, amanhã vai vir para a Corbélia, pessoal que trabalha na Idemias, pessoal de Cafelândia, Nova Aurora, Iguatu, Anaí, Braganey, Formosa, Jesuítas, Iracema do Oeste. Eu vou fazer parte, vou trabalhar o dia todo juntamente com eles, convido quem tiver disponibilidade para a gente trabalhar, para a gente ver o quanto o pessoal que trabalha nessa parte também tem os seus sofrimentos, digamos assim, às vezes não conseguem andar dentro do lote, às vezes é barrado, o sol é intenso, sérios problemas. E nós aqui, muitas vezes, é fácil falar, mas vamos enfrentar a realidade para ter o conhecimento desse serviço.
Então, essas cidades farão parte de uma força-tarefa chamada Micro-Região contra a Dengue. Eu acredito que vai ser bem proveitoso, nós vamos aproveitar ao máximo. Então, amanhã, eu farei de tudo para fazer parte no dia todo, juntamente com essas equipes que vêm no nosso município para somar, assim como o nosso pessoal, o pessoal nosso da nossa cidade já foi nesses municípios e teve bastante resultado. Então, fica assim, fica a dica, fica o alerta para todos nós e também para a população que receba com carinho o pessoal que está trabalhando nesse dia para fazer essa limpeza. Também dizer assim, que eu, enquanto vereador, eu sempre falo que nós estamos aqui para legislar e fiscalizar. Essa é a nossa função de praxe. Mas quero mandar um abraço para a secretária de Saúde, dona Cleide, pelo trabalho que ela está desenvolvendo no nosso município, juntamente para toda a equipe dela, que não estão medindo esforços para fazer da nossa saúde crescer cada vez mais. Então, quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente elogia. Então, dizendo assim, vereadores, vamos acompanhar, quando é para debater, vamos debater, quando é para criticar, vamos criticar, cada um tem a sua opinião, mas o nosso município está sendo referência com relação à saúde em toda a nossa região. Um abraço a todos e um excelente final de semana. Paulinho quer falar? Será possível? O presidente que vê. Eu acredito que o senhor já terminou a sua tribuna e eu acho que pode dar a palavra só na metade da tribuna, mas como os outros vereadores ainda vão falar, eles concedem um pedaço da tribuna daí para o senhor, senão eu mesmo uso a tribuna e concedo, tá bom? Obrigado. Convido agora para fazer uso da tribuna o senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Bom, senhores, novamente, boa noite a todos. Eu quero tratar de 3 assuntos aqui, será meio breve. Primeiro, eu quero até pedir permissão para o vereador Paulinho Zaquete de entrar num assunto que é com relação a um requerimento, ou uma indicação, salvo engano, que o senhor fez dias atrás aí, com relação ao menor aprendiz, né? Não sei se foi um requerimento, uma indicação, e o senhor me permita fortalecer isso aí. Não sei se todos aqui, eu acredito que principalmente o professor Chico deva estar repleto aí de pedidos de jovens aí que querem trabalhar, que querem ter uma oportunidade para desenvolver os seus conhecimentos, até para aprender, né? O nome já fala menor aprendiz, e eu acredito que o maior empregador nesse sentido, não é nem emprego, né? Mas seria o município. E eu estou observando que já faz um certo tempo que não acontece esse concurso, uma vez que isso aí deve ser através de concurso, um tipo de concurso, uma espécie de concurso, para dar oportunidade a todos. Eu sei que existe um projeto aí do município em desenvolver isso, mas está demorando. E eu mostro para os senhores uma lista de uns 15 nomes de pessoas que já me procuraram. E as pessoas acreditam que o vereador tem esse poder, muitas vezes, de ir lá e falar, vamos colocar essa pessoa aqui. A gente não tem, até porque isso é uma questão de legalidade, não pode. O menor aprendiz, ele deve adentrar ao serviço público através de um concurso. Tem um período que ele vai ficar ali, tem alguns critérios, obviamente, mas então eu gostaria de pedir aí ao Poder Executivo, reforçando, inclusive, o seu requerimento, que agilize isso. Não sei qual secretaria competente para isso, não sei se é a Secretaria da Ação Social, se é a Secretaria de Educação, mas seja qual for a secretaria que agilize isso o mais rápido possível para dar oportunidade para esses jovens, para essas adolescentes que têm boa vontade, que querem ter uma oportunidade, e muitas vezes essa oportunidade é que vai evitar que eles sigam por um caminho errado,
um caminho não tão bom. Isso é e outra, além do fato que esses adolescentes, esses jovens, desenvolvem um trabalho muito importante dentro do município. Muitas vezes, eles conseguem resolver muito mais do que alguns servidores antigos que estão aí. Então, é importante, sim, essa oportunidade, porque é uma mão de obra, queira ou não queira, acaba sendo uma mão de obra para o município, e é uma oportunidade para essas crianças, para esses jovens que estão com boa vontade, estão aguardando, então, essa oportunidade aí. Peço encarecidamente ao Poder Executivo que agilize esse processo o mais breve possível. Segundo assunto, eu fiz uma indicação, foi lida hoje aqui só a ementa, e vai para discussão na próxima semana, que é com relação ao refis. Eu sei que o refis é uma questão polêmica, muitas pessoas são favoráveis, outras são contra, porque algumas pessoas têm a teoria que isso vai beneficiar aquelas pessoas que acabam não pagando seus tributos em dia, em detrimento daqueles que pagam em dia. Concordo, mas tem outras situações também que isso dá uma oportunidade para aquelas pessoas que não têm condições, que não tiveram condição num passado, e lembrando que nós tivemos aí uma pandemia, nós tivemos situações que muita gente ficou desempregada, muitas pessoas acabaram diminuindo seus ganhos, e isso pode ter criado aí uma dívida para essas pessoas. Então, o refis é uma oportunidade, e todo município faz, todo lugar é feito, é uma oportunidade também de entrar dinheiro, um dinheiro mais rápido, maior nos cofres públicos, uma vez que nós estamos com dificuldade financeira no município. Então, eu fiz esse pedido, essa indicação, para que se faça, se analise aí pelo Poder Executivo, a possibilidade de mandar para cá uma lei autorizando esse refis, dando a possibilidade das pessoas virem pagar suas dívidas, seus tributos aqui, com descontos de juros e multa. Não pode descontar, a gente sabe, o Marquinhos sabe melhor do que ninguém aqui nessa casa, que não pode haver desconto do capital, mas pode haver descontos de juros e multas, dependendo da forma que é feito esse pagamento, além de entrar um dinheiro mais rápido aí nos cofres do município, também vai possibilitar essas pessoas resolverem seus problemas. Semana que vem vai para discussão, e eu tenho certeza que será aprovado aí por unanimidade. Último assunto, um assunto que me deixou bem triste hoje, e vou voltar a bater na mesma tecla. Daqui a pouco vão dizer que eu não tenho outro assunto, mas quem observa, quem vê o meu trabalho, sabe que eu tenho muitas pautas aí que eu trabalho. As flores. Não sei se os senhores observaram, eu rodei hoje na Avenida de São Paulo, Avenida Rio Grande do Sul, Avenida Paraná e Avenida Santa Catarina. Deserto. Não tem mais flor. Aqui em volta do Paço também, cortaram as flores. Flores que deveriam perdurar aí alguns meses, segundo nos informaram. Mas a questão não é nem essa. A questão é que tem uma lei 1071 de 2019, quem estava aqui nessa casa sabe. 2021, eu fiz uma emenda nessa lei, que é de minha autoria, para que haja o plantio de 30% de flores permanentes ou plantas ornamentais. E eu gostaria que me explicassem aonde estão essas flores permanentes e essas plantas ornamentais. 30%. E não é me trazer aqui a nota, dizer que foi comprado 30% e foi plantado aqui ou acolá. Não. Em todos os locais onde são plantadas flores, a emenda é exatamente isso. Em todo local, em todo canteiro, tem que ter 30% de flor permanente ou planta ornamental. E não temos. Senhores, por favor, façam isso que eu fiz hoje e percorram essas avenidas. A Santa Catarina, no começo, tem lá plantas ornamentais e algumas flores permanentes. Por que não mais daquela espécie? Se pegasse as pessoas de mais idade, eles vão apontar dezenas de espécies de flores que podem ser plantadas e não vão morrer. Não é pegar no pé, não é querer ser chato, mas é o dinheiro público. Daqui a pouco estão fazendo mais licitação para plantar flor novamente, que daqui 2 meses não tem mais nenhuma flor. E onde está a cidade das flores? Gente,
Vamos plantar um mínimo de flores permanentes, que daí esse deserto não vai existir. Eu tiro o chapéu para o trabalho, eu até vou citar o nome dele aqui, do Márcio, que trabalhou pra caramba. Se matou trabalhando sábado, domingo de madrugada, eu vi ele com o chapéu e uma Toyota correndo para lá e para cá, regando flor, fazendo o trabalho dele. Mas não deu certo. Alguma coisa aconteceu de errado. Tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto, tem que ter alguma coisa para que isso não aconteça, para que o município não fique, cada pouco, fazendo uma licitação, uma dispensa, comprar flor, plantar flor e amanhã não ter flor mais. É jogar dinheiro fora. Então, eu peço que observem, leiam a lei, uma lei que foi recebida, foi recepcionada pelo Poder Executivo, foi sancionada pelo prefeito e não está sendo cumprida. Eu não sei se é falta de boa vontade, se é porque é uma lei de minha autoria, ou se querem ver o prefeito se ferrar daqui a pouco por uma improbidade administrativa. É bom os senhores analisarem isso. 1 minuto e 28 sobrou, se o senhor quiser usar, fique à vontade. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Aos vereadores, à vereadora, aos presentes e às pessoas de casa aí. Boa noite especial por estarem aí acompanhando, né? E dizer que o que eu teria para falar em cima do que o Claudino estava falando, que é ali do Augusto também, né? Parabenizar, sim, o trabalho do Augusto, que, inclusive, está avisando que quarta-feira terá aí fumacê, né? No Jardim Vera Lúcia, terá fumacê ali na Vila Unida. Então, preocupado com os criadores que criam abelhas sem ferrão, né, que já na terça-feira providencie para fechar os bichinhos, para que não venham aí a morrer todos, né? Tem bastante gente aí que cria aqui em Corbélia, então eu estou sempre aí auxiliando, inclusive tem uma matéria que a gente fez, que vai soltar, acho que amanhã, e com certeza aí o trabalho do Augusto já vem há tempos aí fazendo um trabalho muito bem feito, bem explicado, avisado, né? Então, não sei se eu tenho mais tempo ali, Paulo, mas eu vou dar mais um... Tem 15 segundos. Ih, vai abrir mais uns minutinhos, senão eu deixo para outro dia. Então, outra hora eu faço comentário em cima da saúde, que eu tenho aqui um trabalho para falar, mas tudo bem, deixa para a próxima, então. Muito bem, senhores. Boa noite, obrigado e até a semana que vem. Muito obrigado, senhor vereador. Convido agora para fazer uso da tribuna o senhor vereador Eli Stefanella. Senhor presidente, demais vereadores, os que nos acompanham através da televisão legislativa. Parabenizar aí, então, o Augusto, toda a equipe. Inúmeras vezes aqui cobrei sobre a dengue. Graças a Deus vão tomar uma atitude de mutirão e, sem dúvida nenhuma, uma prevenção. Então, pela primeira vez, um bom trabalho e deve ser parabenizado por cada um de nós. Quero aqui dizer que estivemos em Curitiba, junto ao secretário de Segurança, Coronel Hudson, Coronel Teixeira também estava lá, e uma ação aqui do nosso presidente da casa, presidente Coelho, junto aos gestores, juntamente também com o vereador Marquinhos Jandrei, deputados Miqueleto, Pacheco, Batatinha, o Gugu e também o deputado Adriano, que faz parte da Comissão de Segurança do Estado do Paraná, representado pelo nosso vice-prefeito D'Ângeles, prefeito de Iguatu Barela, prefeito de Braganey Odair, prefeito Valtinho de Assis Chateaubriand, prefeito Colestino de Cafelândia, prefeito Toninho de Formosa do Oeste, que estiveram também reforçando esse pedido. Sabemos que não é tão fácil, mas temos aí expectativas de uma caminhonete também de pessoas da polícia que vão ser cogitado aí para fazer esse patrulhamento. Temos aí uma expectativa maior com o mês de setembro, uma tomada de decisão aí junto à CIS, para que tenha uma companhia, mas é um trabalho árduo, as cobranças e também
a dedicação, o empenho para que possamos contribuir. Sabemos do aumento relativo de roubos aí de gado, maquinários agrícolas, essa pouca vergonha, porque as pessoas trabalhando, sustentando o PIB desse país e tendo toda essa situação de risco perante os seus produtos, pessoas que trabalharam para pagar esses maquinários, trabalharam para ter esses gados e ter aí essa situação de risco em toda a nossa região. Mas o Coronel Garcês também disse lá que vão fazer o possível para essas tomadas de decisão com urgência aqui na nossa região, e que é de suma e relevância e importância. Também agradecer ao presidente do sindicato, o Ademar Formigueri, sindicato rural, inclusive esteve de aniversário ontem, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, que também contribuiu, foi conosco, o presidente do CONSEG, Sérgio Márcio Marafon, e também o doutor Silvio. Então, você veja que é uma conjunção se unindo aí para que tenhamos um bom resultado. Deixo o meu abraço a todos e o meu muito obrigado. Muito obrigado. Senhor vereador, peço ao vice-presidente que assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar na tribuna. Perdão. Assumo os trabalhos da mesa e, de imediato, passa a palavra ao excelentíssimo presidente Emanuel Uffi. Boa noite a todos. Pessoal que nos acompanha através das redes sociais, pessoal que nos acompanha de forma presencial, como bem o vereador Eli Stefanello já falou, fizemos uma caravana em direção a Curitiba, né? Particularmente tivemos uma reunião com o secretário Coronel Hudson. Ainda bem que tivemos esse apoio de várias pessoas, porque a gente luta com Assis Chateaubriand, que tem o representante, que é o Marcel Miqueleto, embora ele ajude o município de Corbélia, ele acaba sendo o representante secundário, e isso é um negócio de se pensar que talvez falte em nosso município e nos municípios arredores, um representante realmente que coloque não só Corbélia, mas principalmente essa nossa micro-região como principal e não como secundária. O dia que a gente tiver um representante, a gente só não perde, na verdade, os espaços que a gente tem, seja a nossa companhia, seja nosso fórum, a gente teve bastante atividade em relação a isso, mas Cafelândia também queria. A gente tem diversos outros municípios que olham para a gente, talvez como concorrente, e não como parceiro. Então, às vezes, o que a gente ganha muito é com logística, e só por isso que a gente consegue ter as atividades que a gente disponibiliza hoje no nosso município. Fora isso, eu queria dizer, principalmente em relação à lei, né? Um pouco, para falar em relação à lei, eu gostaria de falar o quão eu entendo que, às vezes, essa casa legislativa ela é prejudicada no sentido de ter ou não força efetiva, você vê. Vou colocar três leis. Primeiro que a gente tem a Câmara, o próprio vereador Maico comentou, que a gente vai lá, olha, informa, faz indicação e não acontece nada. A câmera lá não está funcionando, não resolve nada. A gente faz uma indicação informando, não resolve. Faz um requerimento, não resolve. E o pior, faz um projeto de lei. A gente tem 2 exemplos efetivos aqui. Um é em relação às flores permanentes, né, por hora. Se elas são permanentes, elas deviam estar lá. E outra é do foguete, né? Foguete de autoestampido. Só o que fazem é soltar esse tipo de foguete, e o pior, é comprado pelo município. O que é pior ainda, quem deveria fiscalizar e banir esse tipo de atividade é aquela pessoa que faz. Então, para mim, não faz muito sentido, sabe? Às vezes, repensar sobre qual é o trabalho que realmente a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o trabalho efetivo que a gente consegue empregar? Porque a gente vem, fala, semana que vem estão soltando foguete, estão replantando as flores que não são permanentes, replantando as flores temporárias, e assim vai. A gente briga, não resolve, e assim vai.
E é por isso, por esse tipo de atividade, que hoje tivemos uma reunião aqui, nessa Casa de Leis, para falar sobre as emendas impositivas, que é justamente para fazer o fortalecimento da nossa Câmara de Vereadores. Alguns outros municípios, principalmente da nossa região, já têm instituído essas emendas impositivas há alguns anos, a exemplo de Cascavel. Cascavel, eles têm a emenda impositiva, cada vereador decide, nem que seja por uma parcela mínima do orçamento, mas cada vereador consegue decidir sozinho aonde vai colocar aquele determinado recurso, ajudando assim a sua comunidade. Hoje, a gente fala de um número, vamos falar em número efetivo, a gente fala de um número de 2 milhões que são relacionados à emenda que a gente poderia ter hoje. 2 milhões para a Câmara de Vereadores, 50% direcionado à saúde e 50% para a utilização de cada vereador, logicamente que não da forma que quiser, não comprando tudo que quiser, mas relacionado a atividades administrativas. Hoje, falando em números, daria um montante mais ou menos de R$180 mil. Se já tivéssemos isso, a gente já estaria mostrando esse tipo de resultado, já estaria mostrando esse tipo de trabalho. Logicamente, pode ser que a gente enfrente alguma barreira, mas eu me coloco em obrigação à população, que seja qual for a barreira, eu estou aqui para enfrentar, eu estou aqui para ajudar a comunidade, estou aqui para deixar um legado. Não só eu, como todos os meus pares. Estamos aqui para deixar história. E vamos fazer através desse projeto que eu considero o mais importante da história dessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhores. Tenha a população uma ótima semana. É isso aí, senhor vereador. Até que o senhor tome assento, eu quero rapidamente falar sobre o trabalho de amanhã que vai ser concluído com o pessoal da Endemias. Eu esqueci de frisar um nome importantíssimo com relação a isso aí, do senhor Orlando, supervisor, qual está organizando todo o cronograma. Ele é um profissional excelente, que tenho certeza absoluta que ele faz a diferença. É isso aí. Devolvo os trabalhos da mesa para que o senhor Andrigo Uffi possa assumir. Concluídos os trabalhos, declaro encerrada a 9ª sessão ordinária de 2023 e já a convido para acompanharem a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 17 de abril de 2023. Boa noite e uma ótima semana a todos.